Amados, tudo na bênção? Glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor hoje, a partir do texto de Romanos 14, versos 7. Romanos 14, versos 7 e 8. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia ou olhando para a tela, que vai ser colocado ali na tela uma projeção, mas de qualquer forma na sua Bíblia também, Romanos 14, 7 e 8, só para reforçar esse encontro. Hoje é o último dia de inscrição, é muitíssimo importante. Lá de Salvador estão vindo 50 pessoas, então é muito importante que você feche hoje sem faltamente, tá? Que seja esse tempo lá, termina ali, já fica, tem pessoas ali, uma mesa, já passa ali, parcela a sua inscrição se você quiser, tá bom? Em breve também nós temos boas notícias aí de uma cantina, um cantina-restaurante aqui na Videira, já foi... o negócio é sério. Foi definido aí, mas o aviso vai ser bem chique aí. Pelo que já me disseram aí que vai acontecer, vai ser de alto nível. Romanos 14, 7 e 8, nós vamos hoje usar das Escrituras, talvez uns 40 versículos, que eu quero hoje abordar o tema da entrega. Nós cantamos 2 músicas de entrega, e assim nós leremos agora 14, 7 e 8, e vamos orar logo a seguir. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Amém? Vamos curvar nossa fronte agora e nós vamos orar, pedir que Deus nos traga a revelação da sua palavra. Bendizemos o teu nome, Pai, por esta noite estarmos aqui, pela liberdade que temos aqui no Brasil para pregar a tua palavra, pela liberdade que temos, também a oportunidade que temos de congregar, de nos reunir para adorar o Senhor. Eu te louvo, Senhor, e peço que o Senhor traga um avivamento para a nossa nação, Senhor, para nosso estado, nossa cidade, de modo que não morra como morreu a Europa e tantas nações. Peço ao contrário que a graça do Senhor se estenda sobre nós todos os dias em que pregarmos a tua palavra, especialmente hoje, que a tua unção esteja aqui trazendo revelação, quebrando cadeias, curando, Senhor, levando a mudança verdadeira e genuína em nome de Jesus. Amém? Você pode falar para a pessoa do seu lado: Deus vai falar com você agora. Glória a Deus. Isso porque Deus fala pela palavra. Eu vou ler um pouco mais rápido os textos, porque eles estarão aparecendo na tela, e eu não vou lê-los todos, eu vou ler só os destaques que eu julguei ser mais relevantes, para poder seguir uma linha de raciocínio, e por isso eu queria que você estivesse bastante atento. Se possível for, você deixar a água para outro momento, o sanitário também, se for possível. Que Deus te abençoe nisso. Esse texto, Romanos 14, 7 a 9, é um texto central da vida cristã. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. É essencial esse texto. É uma base, é algo central. Só que esse texto ele tem muita riqueza. E eu não vou abrir com esse texto, eu vou encerrar com esse texto, com esse pensamento, mas mantendo esse eixo de pensamento, é que eu queria trabalhar com você como é que isso se aplica a Deus. Porque Deus é o Senhor, e é muito estranho a gente dizer se a gente vive para o Senhor, e se morre, morre para o Senhor. Que negócio estranho dizer, se a gente morre, morre para o Senhor. Então, essa palavra se aplica a quem? Para nós, os cristãos, se aplica a todas as pessoas. De que modo essa palavra se aplica à nossa vida prática, que é isso que eu gosto sempre de pregar. Tem o lado do estudo teológico, quando você se aprofunda no próprio texto em si. Tem o lado do estudo teológico que aprofunda nas vertentes interpretativas do texto, mas tem um estudo aplicativo, que é isso que a gente vai ver. Aquilo que vale para a nossa vida, é isso que conta nessa noite. E no texto final ele diz que o Senhor morreu e voltou a viver para ser Senhor. Senhor de vivos, Senhor de mortos. Então Jesus Cristo é Senhor. Ele ressuscitou como Senhor. E o que significa isso em termos de realidade da nossa vida? Então eu vou começar pensando com você sobre Deus como Criador de tudo e todos. Deus é o Criador de tudo e todos, e Salmo 104, 24, diz assim: todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia
está a terra das tuas riquezas. A terra o Senhor colocou os veios de riquezas específicos nos devidos lugares, além de tanta sabedoria, como por exemplo a sabedoria das colmeias, das abelhas. O Senhor veio criando e fez todas as coisas, como diz Isaías 66, 2. A minha mão fez todas estas coisas. A criação é obra completa de Deus. Neemias 9, 6 fala assim: tu fizeste o céu, os céus dos céus, todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos. Lembrando aqui o que Ângela estava conversando sobre a viagem do Mar Morto, não tem nenhum ser vivo, né? Só a bactéria. Tem uma bactéria que funciona lá no Mar Morto, mas não tem seres vivos. E Deus, aprove a Deus que assim fosse. Por que isso? Porque o nível de salinidade é muito alto. Até aquele mar, o Senhor fez aquele mar, de modo que há uma confluência de fenômenos geográficos, fenômenos inclusive de depósitos subaquáticos para produzir aquela realidade. Então, até isso, como diz o mar e tudo quanto neles há, o Senhor guarda com vida a todos. Eu gosto muito de assistir coisas da natureza, vivo direto vendo isso aí. Eu estava vendo um pequeno roedor desse tamanho, chamado arminho. É um roedor que muda de pelo quando tem o inverno, mas é muito pequeno mesmo. Ele é menor que um rato. Mas desde pequeno eu acompanhava aquele bichinho e eu gostava muito dele. Só que essa semana me lembrei daquele bichinho e falei, eu vou procurar algum vídeo desse bichinho. E eu achei um vídeo russo daquele bichinho sendo atacado por uma águia. E eu tinha lido, quando era pequeno, que esse bicho atacava a águia. E não é que a águia foi lá pegar o bichinho, porque é um roedor. E o que aconteceu? Aquele roedor pequenininho, ele partiu para cima da águia e matou a águia. A águia prendeu com aquelas garras, começou a bicar, ele bicou a águia, prendeu aqui em cima do bico e puxou a águia, ela ficou deitada assim, ele matou a águia. Ele, não só isso, ele vai nadando e pula em cima daquelas gaivotas e mata a gaivota dentro d'água. É um negócio impressionante, um bichinho desse tamanho. Aquele senso de predador, um bichinho pequenininho, enrolando assim o rato maior que ele enrolando. Eu fiquei pensando, que Deus fez um bichinho daquele, com tanta potência, com tanta agilidade? Pois Deus criou cada uma dessas coisas com um propósito. E Deus colocou a sua sabedoria, o seu poder, a sua força. A ponto de que no livro de Jó, quando ele está terminando o livro de Jó, o Senhor está se vangloriando de um bicho chamado Behemote, que no hebraico, Behemote, significa dragão. A gente traduziu por hipopótamo, está completamente errado. E ele está se vangloriando daquele bicho, que ele fala que ele brinca com o dragão, que sai fogo da boca. E ele diz que as suas escamas são tão fechadas que nenhuma flecha entra naquela pele. Olha, o hipopótamo não é assim. E você começa a estudar e percebe algumas coisas interessantes, que naquela época em que Jó escreve, o Jó é o primeiro livro da Bíblia, na verdade ele não é o primeiro em ordem, mas em tempo ele é o primeiro livro da Bíblia, é um livro muito antigo, o primeiro livro que Moisés escreveu, o livro de Jó, e ainda existia dragões naquela época. É um behemote, é um dragão. O Senhor criou cada um bicho, inclusive o behemote, para ficar brincando com ele, dizendo, ó, esse bicho eu quero ver quem pega, ó, esse bicho eu converso com ele, eu mato a hora que eu quiser, eu falo, ele é meu bicho de estimação, para mostrar eu tenho poder, ele é expressão do meu poder. Além disso, Colossenses 1,16 fala, nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. No final do versículo diz, tudo foi criado por ele e para ele. E lá em Apocalipse 4,11, quando chega no céu, uma visão que João tem do céu, lá no final do versículo diz assim, tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então a primeira coisa que eu quero dizer sobre esse Deus que é Senhor e que ressuscitou, é que ele é o Criador de tudo. Ele criou cada coisa. Ele criou, como eu falei no último domingo aqui, ou foi quinta-feira eu falei sobre a força da gravidade, que se mede, mas não se explica. Várias coisas na natureza, como a climatologia, por exemplo, uma ciência complexíssima. Os modelos matemáticos da climatologia não conseguem fechar, tentam prever, mas não conseguem. Os modelos matemáticos, por melhores que sejam, eles não conseguem fazer a previsão, mas Deus foi lá e regulou cada uma dos seus pequenos aspectos, como diz o livro de Jó. Deus regulou o peso do vento. Imagina isso. Como é que acontece? Deus criou com perfeição cada um desses detalhes. E esse Deus é o nosso Deus, queridos. Então, nós não estamos falando de um Deus que criou, é distante, e alguém diz assim, eu não creio que criou. O outro diz, eu creio. Então fica essa discussão, creio ou não creio. Não.
Nós estamos dizendo que Deus, que me criou, criou todas as coisas. Nós estamos falando do mesmo Deus, que é meu Pai, que é meu Salvador, que é meu Senhor, quem criou a girafa. Foi quem criou as plantas. Foi quem criou aquele girassol que nasceu lá em casa essa semana. Pois bem, além disso tudo, Deus ter feito todas as coisas, Deus também é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Em Êxodo 9, 29, quando Moisés está conversando com o Faraó pede para ele orar, e ele fala assim: eu vou orar, o Senhor vai estender as mãos, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Irmãos, a terra pertence a Deus. O Senhor não só fez, como é dono de tudo. No livro de Jó, capítulo 41, 11, diz assim: o que está debaixo dos céus, tudo que está debaixo dos céus é meu. O Senhor é dono das coisas, criador e proprietário de todas as coisas. Essa é uma das razões que Mateus capítulo 24, verso, se não me engano, 14, que diz que haverá guerras, rumores de guerras, aquelas palavras, e uma das palavras no grego que fala acerca da previsão dos últimos tempos, é uma palavra grega que se refere às hecatombes ecológicas, aos desastres ecológicos que estariam ocorrendo nos últimos dias. Isso está previsto nas Escrituras. O que significa isso? Significa que o homem perde o senso de mordomia e ele trabalha somente com o senso de usufruto. Então ele tiro, uso, mas eu não sou mordomo para respeitar. Por outro lado, também tem pessoas que, esquecendo de Deus, adoram a natureza. Então, tudo que é da natureza, por exemplo, um passarinho, se você estiver com um passarinho, for preso, com um passarinho é inafiançável. Porém, se a pessoa abortar, não tem problema, porque não é crime abortar, mas é crime ter inafiançável estar com um passarinho. Então, esses desvirtuamentos da compreensão de que Deus é o dono do tudo e tudo é dele. É por essa razão que o povo de Israel cultivava 6 anos a terra e no 7º ano não fazia nada. 7 anos ele cultivava, 6 anos, e no 7º era o chamado Shabat, mas o Shabat da terra. E você não cultivava nada mesmo, vivia do que Deus dava. Isso era o que Deus tinha determinado, porque Deus é o dono da terra. Salmo 24, verso 1, diz assim: do Senhor a terra a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tanto sim que Ezequiel 18:4 fala: eis que todas as almas são minhas. Eu quero dizer uma coisa para você: as pessoas que não conhecem Jesus, o presidente Lula que está preso, Eduardo Cunha, Sérgio Moro, o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, todos são de Deus. Todos pertencem a Deus. Do Senhor é a terra, a sua plenitude. Todo mundo é do Senhor. Alguns não reconhecem isso é outra história. Alguns não reconhecem nem a existência de Deus, isso é outra história. Mas o fato de não reconhecer não muda a verdade de que Deus fez e Deus é o dono, Ele é o sustentador da vida. Por essa razão, 1 Coríntios 8,6 diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então você e eu, como cristãos, nós somos chamados a ter consciência do que já é real. Algumas pessoas não têm consciência do porquê preservar a natureza, porque eles não se consideram mordomos. Outros adoram a natureza. Você não. Você sabe, isto é de meu Pai, criou tudo e é o dono de tudo, e como dono de tudo eu sou mordomo dessas coisas. Tanto que Adão foi colocado no jardim para lavrar e cuidar. Ele tinha uma responsabilidade sobre o jardim. Então nós temos também um zelo. Se você cria um cachorro, crie direito. Se você cria um passarinho, crie direito. Se não sabe dar alimento, não tem condições, passe para frente esse animal. Mas se você tem um animal doméstico, crie direito. Trate direito o seu animal doméstico. Porque a Bíblia diz, em Provérbios, acho que 17, o justo vela pela vida dos seus animais. Até isso tem na Bíblia. Então, para você ver que Deus é o dono do animal que está na tua mão e você está cuidando do animal que é de Deus. Essa que é a verdade. Por isso que a gente começa a entender um pouquinho: ninguém vive para si. Um dos maiores pecados que eu já cometi, que eu vou lembrando aos poucos, né? Esse pecado involuntário, que quando eu estava trabalhando muito, tinha um tempo da minha vida que eu trabalhava muito, empresário, ao mesmo tempo a igreja, discipulado, uma série de coisas, e eu criava fila brasileiro, aquelas... E eu tinha 2 filas, um fila de preto de 65 quilos, aquela marra de cachorro. Tinha alguns, né? Mas eu me lembro de um pretão, tem até filme com ele. Interessante é que esse cachorro morreu de inanição. Esse cachorro, eu esqueci do cachorro.
e ele morreu de não dar comida. Ele foi encolhendo, ficou lá no canil. Um dia eu entrei, estava magérrimo, e era porque eu não dei comida. Claro que depois que eu lembro disso, até hoje eu fico pensando, meu Deus, pode ser sido que eu possa pedir perdão a alguém por ter ofendido, mas eu não posso pedir perdão ao meu cachorro. Então eu tenho que pedir perdão a Deus. E aquilo dói até hoje. Coisas que eu fiz, que eu deixei de fazer, e isso me dói, mas dói profundamente. Meu cachorro morreu porque eu não dei comida. Deus cobre isso de mim, e é bom que eu seja zeloso a partir de então. Por isso que quem vai lá em casa ver os passarinhos que eu tenho, um dia desse, um gavião entrou, comeu os 9 passarinhos da minha gaiola, arrancou asa, foi uma confusão, fiquei arrasado. Devagarzinho eu estou montando de novo minha gaiola para manter esse senso de que tudo pertence a Deus, e eu zelo por cada uma dessas coisas. Mas mais do que isso, algumas coisas pertencem a Deus, ações, não só as coisas agora. E eu quero ler com você que tudo pertence a Deus em Salmo 62:11. O texto diz que o poder pertence a Deus. Não, o poder não pertence a Temer, não pertence ao Supremo Tribunal Federal. O poder não pertence a homem nenhum. O poder pertence a Deus. Mais do que a terra, as coisas que envolvem a terra, o poder pertence a Deus. Salmo 62:12. A misericórdia pertence a Deus. O que é misericórdia? Misericardia. O que é misericórdia? É estender o juízo, é não exercer juízo, é você exercer uma compaixão em vez de juízo. Você espera o juízo, retarda o juízo, exercendo misericórdia. É como a longanimidade. 68:20 de Salmo diz: a ti pertencem os livramentos da morte. Várias pessoas aqui já foram livradas de acidentes de morte, eu já fui livrado de acidente de morte. Me lembro uma vez que eu andava, na época, bastante correndo, eu vinha voltando de Valença, morava em Salvador, e eu voltei de Valença 2 da manhã, e aí quando entrei na BR-324, ainda não era pista dupla, eu entrei, fiz aquela curva aqui que você sabe, que pega, né? Ali na altura do posto São Gonçalo, aí peguei um pouquinho assim, quando entrei na pista, soltei o pé do freio e freiei. Não tinha ninguém na pista. 2 da manhã. Eu freiei, o que está acontecendo? Quando eu freiei, irmãos, um boi passou. Vum. Assim mesmo. Eu vinha voltando também de uma vez em Guaibim, que eu fui pregar lá, e vinha pela estrada de São Gonçalo, e eu vinha a uns 100 por hora. Estrada de São Gonçalo, nunca mais eu venho por lá, mas eu vinha por lá, queria pegar a celebração aqui à noite, e de repente um cavalo estava correndo na minha direção contrária, e eu freiei o carro e tirei da pista. Estava no Onix. Foi no Onix? Foi outro carro. Foi o Meriva, exatamente. E aí eu freiei o carro, eu estava uns 110 e o cavalo vinha, mas o cavalo vinha em galope, irmãos, em galope na minha direção, certinho. Não dava para ver, era de noite. E eu freiei, o carro rabiou e saiu para fora da pista. Exatamente onde saiu da fora da pista, tinha um retorno de asfalto. Fiz o retorno de asfalto, voltei, olhei, tinha quebrado o vidro, ficou os pelos do cavalo ali do lado. Parei e agradeci a Deus. Quantos livramentos da morte você já teve, de coisas que você não viu, como esse caso do boi que passou assim, que eu freiei, sem saber por que freiei. E as outras coisas que Deus livra? Quem livra da morte? Quem é? A Polícia Federal? A PM? Quem é que livra da morte? Quem livra da morte é o Senhor, porque a Ele pertence o livramento da morte. Salmo 89, verso 18, o Senhor é nossa defesa. Quantas vezes minha casa dormiu aberta? Dias atrás, agora tem mais ou menos 2 meses, reunião de segunda-feira, os líderes saíram, no outro dia de manhã, a menina entrou. Quem deixou aberta a porta? O último que saiu daqui, não estou acusando nenhum líder, em nome de Jesus. O último líder que saiu daqui, puxou a porta, a gente, tchau, não viu, a porta abriu, dormiu a noite toda. E aquele meu cachorro hiper valentão, que vocês sabem, né, o Golden Retriever, né? Correu de medo e foi lá, se escondeu. E a porta aberta ficou por isso mesmo. Irmão, não é primeira, nem segunda, nem terceira, é 10ª vez, porque o Senhor é a nossa defesa. Salmo 94:1, ó Deus, a quem a vingança pertence. Deus é quem vinga, a gente não precisa se vingar. Quantas coisas a gente fica com raiva, mas a gente entrega ao Senhor. Provérbios 21:31 fala do Senhor, o cavalo prepara-se para a batalha, porém a vitória vem do Senhor. Observe que eu disse que Deus é dono do girassol, do passarinho, do cachorro, mas agora eu estou em outra dimensão. Ao Senhor pertence a misericórdia, a defesa, o livramento da morte, pertence a vitória. Ou seja, as coisas que acontecem estão sob gestão de Deus. Neemias 9:17, porém tu, ó Deus, perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irá, grande beneficência, tu os não desamparastes.
Deus não desampara você quando você peca. Deus não desampara você porque você tem coração ruim. Deus não desampara você porque você não creu. Deus não desampara você quando você xingou o próprio Deus. Porque Deus olha você e fala, está doido hoje. Está maluco hoje. Então a minha benevolência compreende a loucura. Aliás, se eu convivo com esse cara, eu sei que ele é doido. Então eu estou tentando salvar os doidos. Se os loucos nem errarão do caminho, o 35 de Isaías fala isso. Deus está salvando os loucos, nós. Que tipo de lucidez temos nós sobre a vida? Meu Deus, o mundo está nos deixando loucos. O Senhor nos salva porque Ele é bom e Ele não desampara os seus. Isaías 64, 4, um dos versículos mais importantes da Bíblia, mais fortes da Bíblia, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para quem nele espera, porque Deus é dono de tudo, Deus também pode tudo e Deus também trabalha com tudo. Está tudo na mão dele. E aí uma vez os apóstolos perguntaram a ele quando é que ia ser os tempos, aí tem um detalhe. O Senhor responde, os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, é Ele que controla. Sim, o tempo não está sob nosso controle. Não está de jeito nenhum. Mas Deus está controlando. E eu quero dizer para você, Filipenses 4,19, o meu Deus... Vem aqui, Fernando, por favor. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É que eu esqueci de dar um link de uma música, e eles vão pegar agora uma música que a gente vai ouvir agora. E agora eu quero ler 1 Crônicas 29, 11. É um dos versículos mais maravilhosos e por isso a gente vai ouvir uma música de 3 minutos. 1 Crônicas 29, VPC, Vencedores por Cristo. Diz o texto ali, tua, Senhor, é a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, pois teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por cabeça, assim, sobre todos. Deus tem tudo. Tudo, Ele criou tudo. Ele tem tudo, que tudo é dele, e Ele pode tudo. Deus pode todas as coisas. E Deus faz isto. E eu queria ver se você conseguia essa música aqui agora. Eu queria que você atentasse, que a música é exatamente esse versículo. Pode colocar essa música se você achou aí. 1 Crônicas 29, VPC. Tua, Senhor, é a grandeza. Essa música mesmo. 3 minutos. Pode aumentar. Isso. Atente para a letra. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo. Porque teu é tudo. Tudo quanto há no céu e na terra. Quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. Teu, Senhor, é o reino e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. riquezas e glória vem de ti. Riquezas e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer Contigo está o e o dar força a tudo. E a tudo dá força.
agora pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Aleluia. Amém. É uma das mais lindas músicas de adoração. E ela é linda porque quando você começa a ter a revelação da grandeza de Deus, não há como você não vê-lo em adoração. A adoração é a contemplação do Espírito, não dos olhos. Os olhos veem as coisas visíveis, mas o Espírito vê as coisas espirituais. E as coisas espirituais é onde Deus se revela e se manifesta. Mas o mais impressionante de tudo, queridos, apesar disso tudo ser grande, o mais incrível de tudo é que um Deus santo que fez tudo, que tem tudo, que domina sobre tudo, decide algo impressionante. Ele decide fazer-se homem, limitar-se num corpo humano para viver entre pecadores. Irmãos, será que não existiria alguma ideia melhor para Deus? Será que não existia alguma ideia melhor para Deus? Deus, para que Deus ainda vai se meter na terra se o projeto da terra está furado? Deus coloca um casal, esse casal se rebela, acha melhor a ideia dele do que a ideia de Deus. Deus diz, faz assim, faz assim, faz assim. O cara fala, não, eu vou ouvir uma cobra, ouvir uma serpente. Entrou na sua própria individualidade, entrou egoísmo, individualismo, começou a briga, começou a morte, e aí o pecado entrou na terra. E Deus vai se meter nessa terra pecaminosa para quê? Não faz sentido. É uma burrice. Não, não é uma burrice. Não é uma burrice. E eu quero mostrar um pouquinho aqui da completa obra de Jesus. Mostrar para você em João 5,17 que Jesus falou assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Sim, Jesus trabalhando e o pai trabalhando o tempo todo. Jesus entrou na terra para meter a mão na massa e trabalhar. Foi o que ele fez, o que ele veio fazer. 1 Timóteo 1,15 diz lá, Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. E Paulo ainda diz, dos quais eu, Paulo, sou o principal. Diz Romanos 5,8, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós sem haver possibilidade, sem haver expectativa. A gente era pecador, a gente não tinha conhecimento de quem ele era. Ele morre. O texto diz em Hebreus 2,9 que Jesus morreu para que pela graça provasse a morte por todos. Sim, queridos, Jesus veio ao mundo para morrer. Mas ele podia vir ao mundo para dar vida. Não, ele ia dar vida, mas ele tinha que morrer. Ou seja, ele ia enfrentar a morte, coisa que ninguém aqui quer enfrentar. Ninguém aqui que deseja enfrentar a morte, ele veio aqui para morrer. Romanos capítulo 6, 9, no entanto, diz que tendo ele sido ressuscitado, a morte não tem mais domínio sobre ele. Ou seja, nós estamos diante de alguém, do próprio Deus, que além de criar tudo, de ter tudo nas mãos, de que pode fazer qualquer coisa, ele ainda vem fazer o pior. Ele vem se meter com pecado e com morte. Mas só que depois que ele morre, não tem mais a morte e domínio sobre ele. E Romanos 8,32, quem sabe está na tela, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Olha que Deus, ele tem em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, agora um cheque em branco para a humanidade que ele não tinha. Deus era poderoso para fazer o que quisesse, poderia fazer o que quisesse, só que agora está além disso. Além de ele dizer que ele é criador e pode, agora ele vem e é homem também, para dizer que eu posso, eu conheço você, eu sei que você vive, eu sei a situação que você vive, eu sei a demanda que você tem, eu sei a luta que você passa, eu sei a sua solidão, eu conheço o homem, eu conheço a raça humana. Ele vem agora não só conhecendo porque ele fez, mas agora conhecendo porque viveu conosco. Esta é a ideia, ele viver conosco. Ele também, em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. E por último, Hebreus 9,28, ele fala que Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Então você observa que eu já não estou falando de Deus criar tudo, de Deus governar tudo e de Deus poder ser misericordioso, ter todo o poder fazer, sustentar você. Agora é o que ele fez. Ele entrou no mundo para fazer e fez.
Entrou no mundo para enfrentar a morte e enfrentou. Entrou no mundo para dizer a você: eis que estou convosco todos os dias, e Ele está conosco. Ele entrou para viver a vida humana e ficar na vida humana. Então nós estamos diante de um Deus que é todo poderoso, todo amoroso, presente em nossa história, não só presente porque fez, não só presente porque é dono, mas é presente porque vive a angústia, vive a dificuldade, vive o aperto, vive a tristeza, vive tudo isso conosco. Cada um dos nossos sentimentos são conhecidos de Jesus. Por isso eu quero dizer para você, quem é você? 4 versículos apenas sobre a sua pessoa e eu encerro. Que é o homem? Salmo 94, 11, diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Meu Deus, como a gente nesse estado, nesse Deus enorme, nesse Deus grande que temos, diante da grandeza de Deus enorme, da maravilha de Deus, impressionante é que os nossos pensamentos são fúteis, ficamos preocupados com picuinha. Salmo 144, 4 diz: o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. É interessante, você assiste a Copa do Mundo e num lapso, em 45 minutos, em 90 minutos, vai embora Cristiano Ronaldo, vai embora Messi, e você, aí fica aquela notícia: o que Messi falou? Não, Messi não falou nada, ele está arrasado. Não, mas é tudo bobagem, mas as coisas acabam, elas vêm e acabam num lapso que ninguém nem vê. A sua vida está passando, irmão. Hoje é 1º de julho, 2º semestre de 2018. Olha para trás e fala: rapaz, já acabou o quê? Já acabaram 6 meses do ano. Meu Deus do céu, envelheci rápido assim. Fique seguro que já tem neto. Fique tranquilo. Eu tenho neto, está repreendido. Você pode repreender, meu filho, a não ser que morra. Você não quer? Você quer morrer? Duvido que você quer morrer. Você quer ver seus netos? Meu pai que dizia isso. Eu aqui não quero ver neto, já vi o bisneto, né? Ele dizia por quê? Por onda mesmo. Não quero, Deus é fiel. Estava brincando assim e já está vendo o bisneto. Que Deus lhe conceda ver seus netos. O tempo passa rapidinho, irmão. Irmãos, as crianças que eu apresentei estão tudo andando. Quantas vezes Felipe estava lá no galpão. Felipe, pega aí. Felipe, aquele tampinha pequenininho com o meu celular e Marlene. E ficava ali, tchau, brincando Lembra, Karine? Lá brincando lá. Felipe está tocando aqui, irmão. Felipe está tocando aqui. Meu Deus do céu. Aí tá Lucas e Simeia, eu com o neném. Aninha, né? Cadê a Aninha? A nona. Quer dizer, virou a nona. Quer dizer, cadê? Sumiu. Não tem mais, não existe. O tempo passando. Meu Deus, as coisas acontecendo muito rápido. 2 filhos, Rafael. Eu me lembro do seu casamento. Ele está com 2 filhos. Jesus, o tempo está passando. Acabou o 2º semestre. Para aí para pensar, o homem é como um sopro. Se você não for feliz, se não se entregar, se não viver hoje, problema, perdeu o hoje, só existe o hoje para viver. É assim, tudo rápido. Isaías 40, verso 6, toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como as flores do campo. Queridos, não sei se você tem gramado na sua casa, mas essa flor do campo e o gramado, a gente mata ele, que a gente não gosta, chama de dandá. Chama de dandá, né? Tem outros nomes também, mas um daqueles é dandá. Florzinha bonitinha. Nenenzinho gosta, Daniel gosta da florzinha, não vale nada. O cara passa lá com... Todo mês o camarada vai capinando. A humanidade é como essa flor que ninguém vende, que ninguém compra. Não vale um tostão. Está ali para ser cortada e jogada fora. A humanidade é isso, a humanidade não é nada. Gente morrendo aos montões, milhares de pessoas morrendo. Você viu ontem a notícia? A mulher estava num resort na Itália, na Sardenha. Você viu essa notícia, não? A mulher estava deitada num colchão, daqueles colchões de infláveis, aqueles colchões de infláveis de resort. Quando ela acordou, estava no meio do oceano. Desapareceu a mulher. Aí, cadê a mulher? E o pessoal vai procurar, e foi com o helicóptero, e a Marinha da Itália procurou, acharam a mulher 20 horas depois. A temperatura do corpo humano é 37, ela estava com 32 de temperatura, estava com hipotermia. Toda queimada, porque ela virou 2 dias para cá, vermelha. Está ali, num colchão inflável, num resort, com mais o genro e a filha. A mulher desaparece e é encontrada num colchão inflável. Umas piadas dessas assim. A humanidade, as pessoas, a vida, a capacidade de segurar a vida. Irmão, não é nada. Quando você pensa que não, você está com a doença. Quando você pensa que não, seu pai está com a enfermidade. Quando você pensa que não, acabou.
aquilo acabou. É assim ou não é assim? A humanidade não é nada. A Copa do Mundo já já acaba. Tudo acaba, tudo passa e passa rápido. E por último, Eclesiastes 5,15. Aí é que é de Torá. O homem sai nu do ventre de sua mãe, como vem, assim vai. De todo o trabalho que se esforçou, nada levará consigo. Você já ouviu falar do cara chamado Jim Carrey, do Máscara? Já? Procure entrevista dele. O camarada está louco, maluco. É tanto que vai ter um seriado aí famoso de herói e chamaram ele para ser o vilão. Porque é fácil ele ser vilão e já ele quase louco mesmo. Né? E chamaram ele. Você se lembra daquele cara do Batman que morreu? Daquele Batman Baggins? Foi o Baggins ou foi o outro? Não, foi o segundo Batman, que é aquele Cavaleiro das Trevas. Aquele cara foi fazer a filmagem, igual o Jim Carrey. Foi fazer a filmagem, ficou tão concentrado ali, absorto, ficou louco naquela filmagem. E desapareceu, morreu lá, morreu num quarto de hotel. Coisas acontecendo assim. Impressionante, a vida acabando, mas o pior de tudo, ele veio, qual foi o legado que deixou? Não sei. Levou o quê? Não sei. Foi para onde? Não sei. A vida é assim. Enquanto você tem de um lado, Deus tem tudo, Deus controla tudo, Deus sabe tudo, Deus é misericordioso, é bondoso, generoso, Deus envia Jesus para salvar. Do lado de cá você tem um ser humano. Não é nada, não tem controle da vida, não tem controle do tempo, não tem controle de nada, não sabe nada. Agora eu faço só para as finalizações e os fechamentos, não vou nem mais ler versículo aqui. Quem é você? Quem é você? Sua vida é o quê? Comprar uma moto. Comprar o quê? Minha vida é comprar uma moto. Não, minha vida é comprar um tênis, comprar o iPhone 10. O que é a sua vida? Qual é o seu plano? Planos que não são planos. Planos que não são nada. Sonhos que se desfazem. Sonhos que você mesmo desiste dele porque descobre que era bobo. Claro que um ou outro você vai realizar, mas de modo geral a vida é exatamente assim. Coisas que a gente vai passando o tempo e a gente descobre que deveria ter valorizado mais as pessoas, que deveria ter lido mais a Bíblia, que deveria ter estudado e feito a pós-graduação no tempo que teve a oportunidade, porque depois não tem nem vontade, nem tempo, engravidou, não sei o quê, tem 3 filhos, não tem tempo de nada. O tempo vai passando. E Deus veio à Terra. Sabe para quê? Para comprar você desta vida que é morte. Ele veio para te dizer assim, ó, o seguinte, ó, todos os seres são meus. Aí o cara fala assim, eu não acredito, tudo é meu. Eu não acredito nem que você existe, tudo é meu. Eu não acredito, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Aí 3 acreditam, eu acredito, eu creio nisso. Aí o outro fala, eu creio nisso também. Agora que eu vou te falar, você crê nisso, creio. Eu tenho uma vida nova para você. Eu tenho a minha vida para você. Eu tenho vida abundante para você. Eu tenho para você o meu jeito de viver. Eu tenho para você um novo coração. O Senhor entra na sua vida para dizer assim, ninguém vive para si, ninguém morre para si. O que isso significa? Deixa eu dizer um negócio. Satanás pode matar alguém? Satanás pode matar alguém? Tem a capacidade, mas tem a permissão? Satanás não é Deus. Nós não temos 2 deuses. Deus e o diabo. Não existe essa luta entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal. Isso não existe. Só existe Deus. A ausência de Deus é que é o mal. O mal não tem, como para quem conhece aqui um pouquinho de filosofia, não tem existência ontológica. O mal não é uma pessoa. Como meu filho explicava, não existe lanterna de trevas. Não existe lanterna de trevas. Você só tem lanterna de luz. Do mesmo modo, o mal não... Quem é o mal? O mal é a ausência do bem. Agostinho explica isso. Pois digo a você, Deus escolheu para você a vida que Ele destinou quando lhe pensou. Quando você ia nascer, Ele já queria dar a você a vida que Ele pensou que era. Então, quem não crê, morre. Ou seja, não vive. Porque é relação a Deus que você vive ou morre. Ninguém vive para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos é porque não quisemos a vida de Deus. Se vivemos é porque vivemos a vida de Deus. Se vivemos a nossa vidinha, é porque estamos preocupados com o dinheiro.
Estamos preocupados com isso, com aquilo. Eu anotei umas coisinhas assim. Dinheiro pode comprar um remédio, mas não a saúde. Dinheiro pode comprar uma casa, mas não pode comprar um lar. Dinheiro pode comprar companhia, mas não compra amigo. Dinheiro pode comprar diversão, mas não compra alegria. Dinheiro compra comida, mas não compra apetite. Dinheiro compra cama, mas não compra o sono. Dinheiro compra o crucifixo, mas não compra o Salvador. Dinheiro compra uma vida boa, mas não compra a vida eterna. Percebe como não tem recurso você e eu? Ou vivemos para Deus ou não vivemos, não é vida. Então essa palavra é muito clara para você. A pessoa que diz eu creio em Deus, não é suficiente crer em Deus. É suficiente crer que é a vida e o governo de Deus que lhe capacita a experimentar o plano de Deus. Deus quer para você o governo, Ele quer governar a sua vida e dizer, a vida é assim. Ah, mas eu não gosto daquele cara, mas você vai pedir perdão a ele e chamar ele para jantar. Ah, não vou. Então, tá vendo que não dá certo? Eu digo que é por aqui para você viver vida abundante e você nunca quer aquilo que eu quero. Porque eu sou dono de tudo. Porque eu governo tudo. Porque eu posso tudo. Se eu quero tudo, posso tudo, tenho tudo, tudo é meu. Como é que você tem um plano que serve para alguma coisa? Então, essa noite, eu queria hoje decretar a falência dos planos humanos. Decretar a falência das ideias que nós achamos das coisas. A gente só tem, irmãos, opinião. A gente não tem verdade. E verdade quem tem é Deus. A gente só tem opinião. Eu queria nessa hora que você levantasse. E nós vamos concluir, se for possível, ficar de pé. E eu queria que colocasse novamente essa música. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder. A palavra é muito clara. Se vivemos, vivemos para Deus. E eu gostaria, como sempre, de olhos fechados aqui, a oportunizar a você, esta noite, uma vida de desistência. Eu quero chamar você para desistir da sua vida humana. Tudo bem, você, pessoa inteligente, pessoa legal, tudo bem, eu também, blá, 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 blá. Isso é baboseira. Nós estamos falando de um Deus que é dono de tudo, que criou tudo, que faz tudo e que fez tudo através de Jesus. Estamos falando disso. Nós estamos falando de plenitude. Nós estamos falando de desistir da vida carregada, sobrecarregada. E de Jesus diz essa noite, vinde a mim, todos os que estáis cansados de tentar e sobrecarregados de pesos que eu não mandei carregar. E tomai sobre vós o jugo que eu digo qual é. Porque o meu jugo é suave. É você que acha pesado. É porque você botou um peso a mais. E o meu fardo é de fato leve. E encontrareis descanso para as vossas almas. Hoje é um dia de desistir de sua vida. Você que entrou essa noite aqui achando que nós estávamos falando de crer se Deus ressuscitou a Jesus ou não, de crer se a Bíblia é a palavra de Deus ou não. Isso aí não é essa questão. Eu não estou pregando se a Bíblia é a palavra de Deus ou não. Eu já preguei a palavra de Deus e Deus já falou com você. E Deus está dizendo, trata-se da sua vida e não do que é verdade. Eu sou a verdade, diz o Senhor. Mas a sua vida é uma bagunça. A sua vida é uma desordem. A sua vida não está em ordem. A sua vida, ela está do jeito que você não consegue nem arrumar. Eu que sou Deus, que criei a colmeia e a rainha, a abelha rainha, e que ordeno o fluxo de mel e ordeno os climas e as estações, eu estou aqui essa noite para te dizer, desista da sua vida e tome o jugo do meu filho Jesus. É uma palavra muito clara para você, e Deus está chamando você esta noite. Se você se assusta com a maneira tão contundente quando Deus fala, eu quero dizer que Deus falou com Elias, foi num trovão, num relâmpago, e quando acabou tudo, Deus falou numa voz mansa e delicada. Deus fala aí dentro do seu coração de maneira clara. Pode ser contundente, mas é claro, e você ouve a voz do Espírito Santo lhe chamando agora para desistir da sua vida e entregar a sua vida a Jesus. De que modo? Assumindo o jugo e o fardo de Jesus. Eu quero que você essa noite, se você tem desejo, chame uma pessoa do seu lado, venha comigo ali na frente. Eu quero desistir da minha vida porque eu quero a vida de Deus. E vem aqui agora, enquanto eu estou de olho fechado. É uma noite de desistências.
é desistir da vida humana para poder viver a vida de Deus. Pode vir, pode vir. Deus está chamando você de forma clara, falando ao seu coração. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha nada disso. Isso são sentimentos. A sua vida, o seu futuro está em jogo. Deus chamou você. Deus chamou você para segui-lo. Deus chamou você para segui-lo. Deus enviou Jesus para traçar um caminho para a sua vida, para lhe explicar este caminho claramente. Um caminho claro para você. Deus enviou Jesus para isso, para Ele diz, eu sou o caminho. Então Ele é um caminho para uma vida clara, límpida, translúcida, sem complicação. Mas é uma noite de desistir. Já que a música acabou, então nós vamos orar aqui agora. Você vê que o evangelho é muito inteligente, você vê isso. Eu expliquei de modo claro. Nós estamos tratando de agora, esta noite, sair daqui servindo ao Criador do universo, aquele que sustenta a lua, aquele que fez as constelações e chama todas pelo nome. Nós estamos falando desse Deus, mas nós estamos também falando de um Deus que é Jesus, o Deus humano, que conhece a minha angústia, a minha tristeza. Deus conhece tanto a estrela quanto o vazio do teu coração. E mais importante do que a estrela é este teu coração. E Ele quer preencher este coração e dizer, a partir de hoje, este coração, eu que tenho o poder de criar tudo, estou criando algo novo no teu coração. É isto que Deus está fazendo essa noite. Nós vamos orar agora. Pai, nós estamos aqui